Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para a classificação dos ácidos? Seguindo aí a linha dos inorgânicos, estamos caminhando bem, né? Já vimos óxidos, bases e agora os ácidos, papinho um pouquinho mais amplo, para ver com bastante detalhe, também retomar um pouquinho da nomenclatura, tá? Total relax, sem pressa, sem correria. Show? Vamos lá. Primeira classificação a gente já fez, principalmente na ideia lá da nomenclatura, tá? Porque eu falei, galera, ó, vou trabalhar só com uma classificaçãozinha. Vamos falar de hidrácidos e oxiácidos, beleza? Então, qual é a ideia? Até botar um acento aqui para ficar bonito. Então, lembra que os hidrácidos não têm oxigênio. A gente brincou que essa galerinha aqui, ó, teria a terminação sempre o quê? Hídrica, certo? Então, lembrem que se eu for dar nome para essa galerinha, ó, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico, show? Reparem que eu não tenho oxigênio na brincadeira. Agora, os oxiácidos com oxigênio. Aí a gente tinha que trabalhar, né, com aquela ideia do maior e do menor NOx, né? Aí a gente pôde chamar ou de oso ou de íquo, certo? E ainda tendo um pouquinho de cuidado, né? Porque a galera da 7A tinha o per e o hipo, né? Per, ico e hipooso, ok? Então esse é o ácido, ó, né? Calculo o NOx, C é mais 1, oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6, esse cara para dar 0, 5. Opa, nitrogênio 5, família 5A, o maior. Então é o nítrico, ok? H2SO4, mais 1 vezes 2, mais 2, menos 2 vezes 4, menos 8. Qual o número somado dá 0? Mais 6. Opa, enxofre 6A, mais 6 o maior, íquo, ácido sulfúrico. E esse rapaz aqui, ó, o hidrogênio, mais 1, oxigênio, menos 2, qual o número somado dá 0? Opa, esse é mais 1. Família 7A, mais 7 per íquo, mais 5, somente íquo, mais 3, somente oso, mais 1, hipooso. Então esse é o ácido hipocloroso. Show de bola? Revisem isso, galera. A nomenclatura tem que estar afiado, principalmente para ácido, tá? Então essa galera tem oxigênio, oxiácido. Quanto à volatilidade, galera, a tendência, né, dos ácidos é se transformar em gás, beleza? Então botei aqui, ó, que voláteis, grande maioria, tá? Botei algumas exceções aqui, das poucas que existem, tá? Mas principalmente o ácido sulfúrico, que é famosíssimo, né? Então repare que o ponto de ebulição dele é 340 graus, então muito difícil, tá? O ácido fosfórico, beleza? E o ácido bórico. Esses dois mais famosos, né? Então, tomem cuidado aí que eles não são voláteis, eles são chamados de ácidos fixos, beleza? Tranquilo? Não é essa classificação, talvez das que eu fale hoje, talvez seja a menos importante, tá? Mais para a galerinha das provas específicas, né? Fiquem ligadões. Show? Agora, galera, vamos para um papo bem importante, que é a questão do número de hidrogênios ionizáveis, tá? Eu vou falar com bastante calma, vou entrar em alguns detalhes importantes, algumas exceções, ok? Para a gente entender, a gente fazer uma relação razoável com as ligações químicas também, um papo interessante para a gente trabalhar, tá? Então, em termos conceituais, é muito simples, né? O cara que tem um hidrogênio ionizável, eu chamo ele de monoácido. O cara que tem 2 hidrogênios ionizáveis, diácidos. Tiver 3, triácido. Tiver 4, tetrácido. Beleza? Só que a dificuldade muitas vezes cai na representação ou até mesmo nas exceções, que a gente vai ter que ver. Ok? Mas vamos trabalhar da forma basicona e eu vou botar por último as exceções para a gente já fazer a ligação, né? Vai ficar meio feia a frase, né? Então, para a gente fazer a relação com as ligações químicas, beleza? Então, o papo é o seguinte, ó. Eu fiz aqui a representação simples e a mais completa, ok? A gente vai trabalhar de maneira simplificada, ó, pegando o ácido
tirando o hidrogênio ionizável, nesse caso ele só tem um, então só tem um H+, e o Br-. Então, né, lembra que positivo é o cátion e o negativo é o ânion, beleza? Tranquilo? Então, HBr agora com água, olha agora que eu estou demonstrando a reação. Repara que eu formo aqui, ó, H3O+, e o Br-, ok? Então, galera, na verdade, a gente está trabalhando aqui o tempo todo com a classificação mais simples, que é de arrênios, tá? A gente vai ter uma aula somente para as teorias modernas ácido e base. Lembra aquele papo de Bronsted, Lowry, né, Lewis? É um papo um pouquinho mais complicado. Ou não, né? Mas a galera, na maioria das vezes, acha um pouquinho mais difícil. Mas não tem problema, tá? Então, ó, a forma mais correta e mais completa de representar a ionização é botando a reação com a água, beleza? Então, fique tranquilo que a gente vai falar, né, mais desse papo, principalmente quando entrar lá nas formas, né, como eu falei, né, nos conceitos modernos. E temos os diácidos. Botei aqui, ó, H2SO4, H2CO3, H2S. Tranquilo? Então, repare que eu fiz aqui, ó, novamente, a mais simplificada, ok? Ácido sulfúrico libera 2H+, formando SO4 2-, ok? H2SO4 reagindo com água, então formo 2H3O+, mais SO4 2-. Beleza pura? Só que a gente tem que ficar muito ligado na ionização parcial, porque isso aqui influencia diretamente aonde, gente? Na nomenclatura, ok? Então, um papo interessante, né? Olha só, qual é o nome do H2CO3? Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Nóxido do carbono, 4+. Então, esse é o ácido carbônico, ok? Tranquilo? E aí, o que acontece? Quando a gente tira um hidrogênio, tá? Então, a gente está tirando um hidrogêniozinho. Olha quem a gente forma, HCO3-. Então, um ionizou e o outro ainda está agarradinho lá no ânion, beleza? Quando for dessa maneira, a gente vai chamar esse íon de duas formas. Ele pode ser chamado de hidrogênio carbonato, ok? Vou botar certinho aqui. Ou simplesmente de bicarbonato, que é a forma mais comum, né? Vocês já ouviram bastante falar do bicarbonato. Então, quando eu faço a ionização parcial, a gente chama de bicarbonato, beleza? Agora, eu posso continuar? Pode, sem problema. Pega o HCO3-, ó, retira o outro H+, e aí ele vira o quê? CO3 2-. E aí agora eu chamo ele de carbonato, ok? Não tem a indicação que ele está ainda com o hidrogênio ligado ao ânion. Tranquilão? Numa boa, galera? Então a gente agora, seguindo aqui, a gente vai falar de triácidos e tetrácidos, para depois a gente ver algumas exceções. Maravilha? Vamos lá? Então, foi! Haha, galera, ó, a mágica foi tão potente que até a cabeleira aqui deu uma diferenciada, pode se ligar aí. É, filho. Então, é o seguinte, trabalhando ainda com as classificações, ó, triácido, a galera que tem 3 hidrogênios ionizáveis, né? O exemplo aqui, ó, do ácido fosfórico. Cuidado com a galera do fósforo. Lembra que lá na aulinha de nomenclatura tem a questão da hidratação desses caras, né? Que podem, lembra, ó, se somar uma, meta, se somar 2, piro, e se somar 3, orto. Esse cara é um ortofosfórico, mas lembra que orto eu não preciso usar sempre, então é o fosfórico, ok? E esse também, né, que é o bórico, tranquilo? Então, galera, 3 hidrogênios ionizáveis, tranquilo? Botei aqui também ó, a forma mais completa de ionização. E os tetrácidos que a gente tem aqui, ó, esse ácido que é bem bacana. Lembra que ferro pode ser ferro ou
pode ser oso, desculpa, o mais 2 e o mais 3, ico. Tranquilo? Reparem o NOx do ferro aqui, galera. Cianeto é menos 1, vezes 6, menos 6, ok? Então, para dar zero, sabendo que esse cara é mais 1 vezes 4 mais 4, a gente sabe que ele é mais 2. Tranquilo? Então, se é o ferro mais 2, ele é o oso. Então, esse é o ácido ferrocianídrico. Beleza? Existiria, né, se ele fosse o mais 3, seria o ferricianídrico. Tranquilo? Isso muito pouco falado, mas era só você se ligar aqui no NOx. E o silício, que também tem que ter cuidado, porque ele está na mesma tabelinha, tanto do fósforo quanto do boro, ok? E o silício ele só tem uma ou duas hidratações, tá? Confiram aí, pelo amor de Deus, vocês não podem ir para nenhuma prova sem saber bem a nomenclatura desses caras, tá? Então, botei aqui, ó, H4SO4, libera 4H+, na simplificada, e aqui a mesma coisa, só que na reaçãozinha mais completa. Show? Tranquilo? Bom, mas vamos aos detalhes da vida, galera. Botei aqui, ó, para vocês terem atenção que nem todos os hidrogênios são ionizáveis. Pode crer, ó. O HCl, beleza. Os hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Botei aqui. Maravilha? O HClO, repara o seguinte, ó. O hidrogênio que é ionizável, ok? Que ele vai, ó, quebrar, vai cair fora, é o hidrogênio que está sempre ligado ao oxigênio. Tranquila a ideia? Então, quando eu pego o H2SO4, ó, repare que os hidrogênios que são ionizáveis, eles estão aqui, ó, sempre seguindo a regrinha do octeto. Tranquilo? Né? Então, ó, o enxofre aqui, né, fazendo 8 ligações, todo mundo fazendo 8. Tranquilo? Então, na hora de formar os ácidos, peguem o elemento central, ok? No caso do HClO, mais simples, né? Porque o central está aqui, né? E se tem um hidrogênio que tem que estar ligado ao oxigênio, só pode ser essa sequência. Show? Aqui é um pouquinho mais complicado, ó. Pega o central, ok? Joga aqui na meiuca, começa por ele, beleza? Pega o oxigênio, bota ao redor, e o hidrogênio é sempre mais periférico, sempre mais afastado. Show? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Mas isso aqui, galera, é a aulinha de ligações químicas, tá? Que vocês vão ver. Só que, gente, a vida não tem jeito. Ela é cheia de exceção, ok? E quando não são muitas exceções. E a química é a matéria de exceção, não tem jeito. Tá? Então, botei dois ácidos aqui, com certeza os mais famosos, ok? A variaçãozinha com fósforo, tá? Em que o H3PO3, reparem que eu tenho 1, ok? 1 e 2, ok? Tá? Então, esse cara, ele é um diácido, porque tem dois hidrogênios ionizáveis, ok? Então, quando você representa a ionização, mesmo a simplificada, ó, vai ficar, tá? HPO3, 2 menos, porque você tirou dois hidrogênios, tranquilo? Então, ele é um diácido, tranquilo? Beleza? Pura? Maravilha! E no caso do H3PO2, repara o seguinte, ó, que dos 3 hidrogênios, somente um está ligado aqui ao oxigênio. Então esse cara, quando ele ioniza, ele forma H+, ok? E H2PO2-, ou seja, ele é um monoácido. Tranquilo? Porque só tem um hidrogênio desses 3 aí que ionizam. Então, não é mega comum em vestibulares, tá? Recomendo mais a galerinha das específicas se apegarem a esses detalhes. Mara, tranquilo? Então, vamos agora para o próximo quadro e aí a gente segue aí nas classificações. Vamos lá? Então, galera, ó, última classificação aqui, ó, dos ácidos quanto ao grau de ionização. Então a gente falou sobre isso lá nas bases, falamos se a base era forte, fraca.
eu não distingui tão bem quanto eu estou fazendo com os ácidos, que é um pouquinho mais importante. Mas eu vou naquela dica, pô, para vocês não ficarem iguais os malucos decorando essa parada toda. Ácidos, na prática, tirando a galera das discursivas, as provas mais específicas, tá? Vai gravar o que é forte e chama o resto de fraco. Beleza? Tranquilo? Vai na fé que vai dar certo. Beleza? Agora, prova aí, FUVEST, UERJ, não tem jeito, tem que saber um pouquinho mais detalhadamente aí esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Então a ideia lembrando que a gente está trabalhando com arrênios, então ácido para arrênios está relacionado à liberação de H+, e a gente vai trabalhar na ideia de quem é ácido forte vai ter um grau de ionização, ok, acima de 50%. Mais uma vez, dentro da prática aí do vestibular, o papo é o seguinte, ó, botei aqui os dois exemplos, o cara vai trabalhar ácido forte e você vai considerar 100% o grau de ionização. Se ele vier com papo de 80, 90, obviamente você segue o que ele disser, mas isso é muito difícil, é muito raro, ok? Então vamos lá. Botei aqui os ácidos fortes, os hidrácidos, é bom decorar, HCl, HBr, HI, ok? Então botei aqui o exemplinho do HCl. Então estou dizendo que eu tenho uma solução 10-3 molar, grau de ionização 100%. Então reparem que dentro da ionização a proporção aqui está 1:1. Então, gente, olha que lindão. Se o grau de ionização é 100%, se eu tenho 10-3 molar de HCl, estou dizendo que todo esse ácido aqui vai ionizar em H+ e Cl-. Então eu vou ter 10-3 molar, ok? E 10-3 molar. Show? Bom, mas a brincadeira vai estar onde, galera? Aqui, né? No H+, a concentração do H+, porque o cara vai te pedir o quê? O pH. E a gente já falou que pH é menos log da concentração de H+. E na química, glória a Deus, é tudo uma mata, né? Por quê? Vai estar sempre na base 10. Show? Então lembra que a gente ainda vai ter aula de soluções, trabalhando com misturas, trabalhando com grau de ionização diferente, e aí vai trabalhar um pouquinho mais no entendimento, na chegada ao H+. Só que, galera, vai na fé, tá? Vai estar sempre na base 10. Então, o pH, o log de 10-3, a gente entende que é 3. Show de bola? Tranquilo? Bom, no caso dos oxiácidos, reparem que eu tenho o HX, a quantidade que pode variar, o ametal e o oxigênio Y. Lindão? Então, para vocês mais ou menos padronizarem, peguem a quantidade do oxigênio, diminui pela quantidade de hidrogênio, se der 2, ou um pouquinho maior, vai na fé que é forte também. Então, um exemplo mais clássico, H2SO4, 4 menos 2, 2, lindão é forte. 3 menos 1 dá HNO3, também dá 2, fica forte. Show? Aqui, botei um exemplo de um diácido, tá? Só para relembrar aqui as classificações. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu libero 2H+, considerando a ionização total. Então a proporção ficou 1:2:1. E aí tem que ter cuidado na hora de calcular, Vocês que adoram estequiometria. Se 1 está para 2, a quantidade do H+, considerando um grau de ionização de 100%, vai ser o quê? O dobro desse cara. Vou botar aqui bonitinho, só para na anotação de vocês não dar zebra, tá? Então ficou 10 vezes 10⁻⁴, que vocês podem botar de forma mais bonita aqui, 10⁻3 molar. Se for tirar o pH, mete bronca. O pH fica menos log de 10⁻3, logo o pH aqui também deu 3. Show? Tranquilo, galera? Então, maravilha. Ácidos moderados, reparem que o grau de ionização vai estar entre 5 e 50. Como eu falei, isso na prática não é muito visto em provas, tá? Somente a galera das específicas. Os hidrácidos, HF, ok? É o mais famoso. E dos oxiácidos, você vai fazer a mesma continha. Número de oxigênio menos número de hidrogênio, se der igual a 1, você chama ele de moderado. HNO2, 2 menos 1, 1, 3 menos 2H2SO3,
1 também, chuchu, ok? Moderado, tá? Vou usar os ácidos fracos, que a gente ainda vai ter que falar muito lá em equilíbrio químico, lá na frente da matéria, ok? Para trabalhar a ideia de variação, né? Já que eu não estou trabalhando mais com 100%, beleza? A ideia é bem simples, tá? Vale também para os moderados, mas eu estou partindo do princípio que esse cara cai menos. Então, os ácidos fracos, ó, repare que o grau de ionização é bem baixinho, ok? Então, eu tenho aqui os hidrácidos, H2S, HCN, tem que decorar, hidrácido não tem uma formulinha como tem os oxiácidos, em que o número de oxigênio menos o número de hidrogênio vai dar 0 ou menor do que 0. Beleza? Tranquilo? Fica um detalhe para a química orgânica, obviamente que a gente vê muito isso na orgânica, que os ácidos orgânicos são sempre fracos comparados com os inorgânicos. Tranquilão? Show de bola. Então, botei aqui ó, uma exceção, né? A vida, eu já tinha dito no quadro anterior que a vida é cheia de exceção. O H2CO3 ó, é um ácido fraco, reparem que dá 3 menos 2 dá 1, mas ele é bem fraco, é um cara que cai muito em prova. Ok? Agora, ó, hipoclorito, ácido hipocloroso, né? 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0 do bórico também. Show? Agora, e calcular o pH desse maluco aqui, sendo que ele tem uma solução 10 a menos 2 molar e um grau de ionização de 1%, galera. O que significa a ideia, né? O que significa o termo grau de ionização? Ué, ele me diz o quanto realmente desse ácido ele se transforma em íon. Maravilha? Então, o papo é simples. Dessa concentração inicial, somente 1% dele, ok? Que vira íon. Lindão? Então, se eu puser aqui, ó, só para ficar bem claro no cabeçote de vocês, ó, eu vou tirar, né, 1% desse maluco. Beleza? E aí, já que aqui a proporção também tá 1 para 1 para 1, né, a quantidade desse cara, ó, que vai ser quanto? Né? 10, lembrando que isso é 10 ao quadrado, né, pelo amor de Jesus, joga lá para cima negativo, fica 10 a menos 4 molar. Então, essa é a quantidade ó, do H+, 10 a menos 4 molar. Então, reparem que reduzir bastante a quantidade de íons. Beleza? Se liguem nisso. Então, se eu fosse tirar o pH ó, vai dar menos log de 10 a menos 4, vai dar 4. E aí eu gosto que vocês se liguem, né? Eu já botei alguns exemplos aqui, ó. Esse cara que é 10 a menos 3, ou seja, tem uma concentração inicial menor do que esse maluco, tá? Tem um pH ó, mais baixo. Lembra que a ideia de pH, quanto mais próximo de 0, mais ácido é o cara. Então, esse cara, como ele é fraco, ele vai formar pouco H+, e por isso que o pH dele sobe um pouquinho. Show? Mas galera, lembrem, eu gosto de falar algumas coisas, repetir, somente pra gente, né, fixar bastante na mente, tá? Esse é um papo de soluções de equilíbrio químico, a gente vai fazer muito cálculo e obviamente não tão facinho quanto eu tô colocando aqui, né? Por enquanto tá moleza. Show? Tranquilo? Então, até a próxima aula aí, gente. Um abraço.